A sede das Nações Unidas é um edifício imponente de 39 andares, alto e envidraçado, situado no centro de Nova Iorque, numa das margens do rio Hudson. É nesta sala gigantesca, com 50 metros de altura e 35 de largura, com capacidade para 1.800 pessoas, que se reuniram os 193 membros da ONU na 71ª Assembleia Geral. A reunião magna da ONU teve início no dia 13 de setembro, com a tomada de posse do até então embaixador das Ilhas Fiji junto das Nações Unidas, Mr. Peter Thompson, eleito como novo presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas para um mandato de 1 ano. A aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Grande Plano contra a Pobreza e a proteção do meio ambiente, aprovada no ano passado pelos 193 membros da Assembleia anterior, dominou os trabalhos desta cimeira. Os chefes de Estado e de Governo de todos os Estados-membros das Nações Unidas fizeram uso da palavra durante o debate geral que foi aberto pelo presidente brasileiro Michel Temer, seguindo-lhe o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Mr. President, Mr. Secretary-General, fellow delegates, ladies and gentlemen. Este ano, as Nações Unidas adotaram o método original para as intervenções. Os chefes de Estado tiveram a primazia de serem os primeiros oradores e os chefes de governo e ministros fizeram as suas intervenções consoante as inscrições previamente solicitadas para o efeito. A delegação de São Tomé e Príncipe, chefiada pelo primeiro-ministro e chefe de governo Patrice Emery Trovoada, era composta por uma equipa diplomática encabeçada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Salvador dos Ramos. O primeiro-ministro e chefe de governo Patrice Emery Trovoada fez o uso da palavra na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas no 4º dia do debate. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe, His Excellency Patrice Emery Trovoada. I invite him to address the General Assembly. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, cette 71e session du débat général de l'Assemblée générale me donne l'agréable plaisir, au nom de la République démocratique de São Tomé et Príncipe. No seu discurso, o chefe de governo são-tomense destacou o que chamou de progresso notável em matéria de desenvolvimento humano em São Tomé e Príncipe. Patrice Trovoada citou casos como a taxa de escolarização, que atingiu 90%, e a cobertura de acesso à eletricidade de mais de 60%, representando o dobro da média subsaariana. Mon pays, São Tomé et Príncipe, est une jeune démocratie. Meu país, São Tomé e Príncipe, é uma jovem democracia que funciona há mais de 26 anos e que acaba de nos dar o nosso 4º presidente da República. Estado insular, o segundo estado mais pequeno de África, sem recursos minerais, fizemos aos poucos um notável progresso em matéria de desenvolvimento humano e ainda uma taxa de escolarização superior a 97%, uma cobertura em matéria de acesso à eletricidade em mais de 60%, uma taxa de penetração da internet em crescimento exponencial, o paludismo com a pior das prevalências em África e os progressos reconhecidos em matéria de governação e de ambiente de negócios. Sem dúvidas nenhumas que nos encontramos em condições aparentes de realizar os Objetivos 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Excelência, se o desafio do nosso país, se o desafio democrático da estabilidade política é assegurada pela solidez das nossas instituições, o dinamismo da nossa sociedade civil e o bom senso da nossa classe política, o poder e a oposição em conjunto,
tal não representa necessariamente um bônus em matéria de crescimento econômico, nomeadamente a captação de grandes financiamentos para a edificação das infraestruturas estruturantes, a fim de atrair investimentos privados, geradores de emprego para os jovens, de riqueza e benefícios complementares. Isto nos leva a considerar que não há democracia perene se não houver crescimento econômico sustentado quando se tem 60% da população com uma taxa etária abaixo dos 20 anos. Este potencial não pode ser ignorado pelo seu caráter extremamente desestabilizante em caso de insucesso da política de desenvolvimento. Nós, governo, fazemos a nossa parte, fazemos as reformas e obtemos os resultados. Mas convidamos igualmente as nações desenvolvidas a mostrar o seu empenho para que o financiamento do desenvolvimento sustentável seja respeitado através, entre outros, de diversos mecanismos anunciados após a reunião de Addis Abeba sobre o financiamento do desenvolvimento em junho de 2015 e durante a COP 2021 em Paris. Et durant la COP 21 à Paris. Perante os desafios no quadro da agenda de transformação da economia de São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro do arquipélago aproveitou o seu discurso para pedir às nações desenvolvidas mais empenho no financiamento dos objetivos de desenvolvimento durável. Esta oportunidade financeira capaz de eletrificar o continente, regar os solos, combater as doenças e endemias até ao fim, encorajar a formação profissional, ela existe. Procuramos-la cotidianamente no mercado de capitais e nas praças econômicas e financeiras, daí a necessidade de passar aos atos. O acesso ao crédito para o desenvolvimento resta a única resposta. Ela permitirá relançar a economia global com os condicionalismos necessários à mitigação de riscos, à boa governação, à luta contra o fluxo financeiro ilegais. Meu continente está atrasado em todos os índices de desenvolvimento humano. Esta mesma África que pagou um pesado tributo ao desenvolvimento de outras nações há séculos. Mas não refaçamos a história, façamos rapidamente prova de bom senso e oportunismo. A África continua a ser um continente de oportunidade para todos, com os seus recursos minerais, as suas terras aráveis, suas florestas, seus rios, sobretudo a sua generosidade. Et surtout sa jeunesse. O chefe do governo são-tomense falou também da eleição do próximo secretário-geral das Nações Unidas, que deve acontecer ainda este ano. Esta eleição deverá efetuar-se em condições objetivas e ideais, capazes de galvanizar todo o apoio necessário à realização desta nobre e fundamental missão difícil ao serviço da paz e do desenvolvimento da humanidade. São Tomé e Príncipe reitera o seu empenho no seio da comunidade internacional para o sonho da edificação de um mundo melhor para todos. Desejo-vos sucessos e agradeço-vos pela vossa atenção. Ao longo de 5 dias de trabalhos intensos, o destaque vai para o evento Estados Unidos da América-África, Fórum de Negócios, feito à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e adotada pela administração do presidente Obama, que por razões de segurança não foram permitidas a recolha de imagens pela imprensa. Este segundo Fórum de Negócios Estados Unidos da América-África reuniu chefes de Estado africanos e de governo com administradores de empresas norte-americanas e africanas para fortalecer os laços comerciais e financeiros, com o principal objetivo de concentrar o engajamento do setor privado dos Estados Unidos em África. O facto de nós participarmos nesses encontros permite fazer conhecer o nosso país e colocar a nossa perspectiva quanto à questão das trocas económicas, não só com os Estados Unidos, mas com os países desenvolvidos. Eu creio que o ponto de convergência de todos os dirigentes africanos é que, para que se possa incrementar o comércio, é preciso que
haja produção. Para que haja valor acrescentado é preciso que haja transformação e o ponto de partida é a questão, de facto, da eletrificação do continente, enfim, a questão da energia. Eu creio que todas as preocupações e intervenções foram nesse sentido, antes de pensarmos no comércio, pensarmos sobretudo no financiamento das nossas infraestruturas. Durante o Fórum de Negócios Estados Unidos da América-África, o primeiro-ministro Patrício Trovoada encontrou-se com a assistente do secretário de Estado dos Estados Unidos para a África, Thomas Greenfield. Neste encontro foi analisado a cooperação bilateral, a pirataria marítima e a situação do contencioso eleitoral no vizinho Gabão. Nós tivemos, de facto, a partilhar os pontos de vista e eu quero dizer que os pontos de vista dos Estados Unidos e de São Tomé e Príncipe sobre essa matéria estão bastante próximos, que é fundamentalmente evitarmos a violência, privilegiarmos o diálogo como o método mais adaptado para a resolução de conflitos e, sobretudo, enfim, respeitar o quadro legal e institucional vigente para poder, de facto, avançarmos na consolidação da democracia e da paz nos nossos respectivos países. Por isso, nós fizemos votos que, enfim, no caso particular do Gabão, que as coisas possam ter um desfecho pacífico e transparente e aceitável por todas as partes. À margem da Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro Patrício Trovoada manteve vários encontros, sendo o primeiro com o antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo. Como sabem, o presidente Obasanjo tem sempre um carinho particular para São Tomé e Príncipe. Foi também a ocasião de falarmos um pouco, quer da Nigéria, quer de São Tomé e Príncipe, e também da autoridade conjunta e, enfim, dos assuntos do mundo, já que o presidente Obasanjo continua muito ligado às questões internacionais, nomeadamente aquelas que dizem respeito à África. No hotel de Waldorf Astoria, situado no Park Avenue, o chefe de governo são-tomense encontrou-se com o presidente de Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Neste encontro, falaram da questão do terrorismo no continente africano. O presidente Roch Kaboré do Burkina Faso é uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga de longa data. Foi uma oportunidade também para falarmos, enfim, de questões bilaterais, quais são as possibilidades que nós temos de reativar os contactos bilaterais e a cooperação com Burkina Faso, e também falamos, enfim, trocamos informações. Burkina Faso foi um país há poucos meses ainda vítima de um atentado terrorista. A questão do terrorismo é uma questão da atualidade. O presidente Kaboré, enfim, informou-me da evolução dessa situação a nível do Burkina e da zona do Sahel. E depois, enfim, é sempre um momento também de consertarmos posições. Nós estivemos juntos no TICAD em Nairobi e iremos ainda nos encontrar em outras reuniões e convém sempre alguma concertação de posições entre os países africanos, sobretudo países pobres, como São Tomé e Príncipe, como Burkina, que precisam de facto alinhar estratégias, pontos de vista para serem defendidos junto de alguns dos nossos parceiros. Andy Inglis,
administrador executivo da Cosmos Energy, a empresa que assinou 3 importantes acordos que abrem caminho para estudos de impacto ambiental e as atividades de exploração petrolífera no Bloco 6, situado na Zona Econômica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, também foi recebido pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Com a Cosmos, nós estivemos a falar do dossiê petróleo. A Cosmos tem estado bastante engajada na questão da exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe, e eu estou convencido que, enfim, é um dossiê que vai continuar a evoluir até que, de facto, possamos concluir essa questão do petróleo nos blocos que foram atribuídos à Cosmo. O chefe do governo são-tomense encontrou-se também com Carlos Lopes, secretário-geral adjunto da ONU e secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. O encontro serviu para as duas partes abordarem questões que têm a ver com o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, particularmente com a agenda de transformação do país. Permitir-nos vermos como é que, com esse organismo, podemos reforçar também a cooperação, nomeadamente no que diz respeito aos grandes dossiês ligados a infraestruturas em São Tomé e Príncipe, em que a experiência também que eles têm e a visão que eles têm, eu diria, a nível do continente, pode nos ajudar a ajustar um pouco algum posicionamento a nível quer da engenharia financeira, quer a nível da promoção. Eu creio que dentro de algumas semanas teremos a visita de uma delegação a São Tomé e vai nos permitir avançar e, sobretudo, colher a experiência dessa organização para melhorarmos o nosso desempenho. A visita do primeiro-ministro são-tomense, Patrício Emery Trovoada, a Nova Iorque, ficou encerrada com uma entrevista nas instalações da ONU, concedida ao jornalista da Rádio das Nações Unidas, Eleutério Gavan, em que o chefe do governo revelou que o país está a melhorar no desenvolvimento humano, mas precisa de um reforço dos investimentos.